Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Essa semana eu fiz uma publicação no Facebook com o seguinte tema: as imposições necessárias da pandemia. A ideia era falar sobre coisas da pandemia que soaram positivamente. Apesar de nós termos aí algumas imposições com as quais não concordo, e quem me conhece sabe disso, no entanto, a pandemia trouxe algumas coisas para nós, não só para a igreja, mas para a humanidade, que foram positivas. É claro que nenhuma pandemia pode ser encarada sob a perspectiva positiva, que a pandemia implica em um estado de doença, de epidemia. Mas alguns comportamentos nos foram impostos pela pandemia que eram necessários. E eu elenquei alguns deles aqui, eu elenquei 10. Primeiro, a pandemia rasgou a nossa agenda. A igreja estava num ativismo desenfreado, com inúmeras reuniões, encontros, congressos, e que ao longo de alguns anos vinha se mostrando ineficaz para o crescimento espiritual da igreja. Nós tínhamos, portanto, muita atividade e pouco crescimento espiritual. A outra coisa foi que a pandemia desmontou um abuso que havia por parte de pregadores e cantores que cobrava altos cachês para se apresentarem nas igrejas. E isso com a nossa aquiescência. Nós apoiávamos isso. Nós pagávamos para essas pessoas pregarem ou cantarem na igreja. A pandemia acabou com isso. Por causa das restrições quanto ao número de pessoas, se tornou impossível convidar alguém famoso para cantar ou pregar na igreja. E isso deu uma lição para a igreja e uma lição para as próprias pessoas que cobravam para pregar e cantar. Não que eu seja contra as pessoas receberem oferta, não. Estou falando do abuso que tinha nessa área. Também fez com que a igreja entendesse que a sua funcionalidade, a vida da igreja, não depende de movimentos, não depende de personalidades, de grandes encontros. Uma outra coisa foi que a igreja passou a perceber que a qualidade de vida dela, que o verdadeiro avivamento não está, por exemplo, nas reuniões de avivamento,
de cultos das maravilhas, cultos dos retetés, nós percebemos que a vida cristã, a saúde da vida cristã, a saúde da vida espiritual, está na comunhão com Deus, está na leitura da palavra de Deus e na oração. Se você me entende, diga amém. Percebemos também que com as restrições, a nossa casa, o nosso quarto, o trabalho, passou a ser o lugar da presença de Deus. Aleluia. Apesar de ser importante o lugar da igreja, do templo, melhor dizendo, o lugar do templo ser importante para a adoração, mas com a pandemia nós aprendemos que se eu não posso ir à igreja, eu posso adorar a Deus onde eu estiver. Apesar de que nós já sabíamos disso, a pandemia só veio ratificar isso em nós. Mas a pandemia também revelou os crentes fracos e os crentes fortes. Porque muitos se aproveitaram da pandemia, do fique em casa, para não vir à igreja também. Para dizer, não, a pandemia está aí, eu não vou me contaminar, eu vou me expor se eu for para o templo, para alimentar a sua frieza espiritual, a sua inércia espiritual. Então a pandemia, de certa forma, revelou os crentes que realmente têm sede de Deus. Porque aqueles que têm sede de Deus, ele adoece se ficar em casa, ele quer estar no templo, ele quer adorar, ele quer ouvir a palavra, ele quer comungar, ele quer ver os irmãos. Ele quer estar envolvido com a obra de Deus. A pandemia também revelou não só os crentes fracos e fortes, mas revelou os falsos crentes. Porque muitos, encantados com o fique em casa, começaram a ir para as redes sociais, pregar contra a igreja e defender governantes déspotas e governantes ateus, com ideologias totalmente antagônicas às nossas, com crenças antagônicas às nossas. Então os falsos crentes foram revelados, apoiando ideias marxistas, socialistas, em plena rede social. Fez também com que nós, pastores, chegássemos mais perto dos irmãos, nos importássemos mais com os irmãos, saíssemos mais do nosso gabinete. Fez com que nós tivéssemos que nos reinventarmos, criar novas estratégias para alcançar o coração das pessoas. A pandemia fez também com que a igreja refletisse que aquela teologia que nós estávamos pregando, do receba aí, receba aqui, ela é ineficaz, ela é vazia e às vezes é até diabólica. E fez nos lembrar, em 10º lugar, que Jesus está voltando. Aleluia. Que tudo isso é apenas o princípio de dores, como disse Jesus. Mas eu quero hoje me deter na primeira coisa que eu falei. A primeira coisa positiva que a pandemia trouxe. Eu não sei se você vai lembrar o que foi. O que foi que eu falei? Que a pandemia rasgou a nossa agenda. Eu falei aqui no início dessa mensagem que nós estávamos num ativismo desenfreado. Quando o ano começa,
nós imediatamente nos reunimos para fazer a agenda da igreja. E essa agenda é tão pesada, ela é tão cheia, que ao longo do ano nós vamos percebendo que nós não conseguimos fazer mais nada, porque a agenda já está toda comprometida. E a igreja se torna uma máquina de atividades, uma máquina de encontros, de congressos, de reuniões, de encontros de casais, de encontros de jovens, de missões. Tem encontro para todos os gostos. Encontro com a noite sem luz, com luz, é luau. É tudo que a gente faz. A ideia é para manter as pessoas unidas, juntas. Mas isso vinha trazendo também um prejuízo muito grande para nós. Por quê? Primeiro, o ativismo prioriza a atividade no templo e esquece que o papel da igreja é fora do templo. É encontro, é conversa, é um desgaste com reuniões para saber qual vai ser o tema, qual vai ser a cor da roupa, como é que nós vamos colocar, quais são as técnicas que iremos usar, é a coreografia, é o pregador que vai chamar, é o grupo que vai chamar, é o cantor que vai chamar. O estresse é grande, a preocupação é grande a tal ponto que no meio dos irmãos alguns começam até a brigarem. Ao invés de causar unidade, começam a causar desunião. E aí a igreja tira o foco do seu principal papel, que é pregar o evangelho, porque nesses encontros a gente discute sobre tudo, menos sobre quantas almas vamos alcançar. Como nós vamos fazer para que esse encontro gere evangelização, gere pregação evangelística, gere salvação de almas. Então, em segundo lugar, o ativismo faz com que nós organizemos uma atividade passa a ser mais importante do que as pessoas. Em primeiro lugar, o ativismo nos leva a ficar dentro do templo e faz com que esqueçamos que a nossa atividade principal é lá fora. Segundo, faz com que a gente pense mais na atividade do que nas pessoas. Porque a ideia é fazer a melhor atividade e às vezes sem se importar com as pessoas. Às vezes, as próprias pessoas que estão do lado de quem está organizando, está precisando dela. Está precisando de atenção, está ferida, está doente espiritualmente. Às vezes, a própria pessoa que está à frente está doente. Nós ignoramos nossa saúde espiritual para dar valor à atividade, para dar valor ao encontro. E a pandemia veio e desbancou tudo isso. O número passa a ser mais importante, portanto, do que a qualidade. Então a gente quer que a igreja encha. Aí chama um monte de grupo. É dia de sexta-feira, pouca gente da igreja não vem, então chama um monte de grupo, porque a intenção, o foco que seria adorar a Deus, passa a ser encher o templo. E aí o número passa a ser mais importante do que a qualidade. Você lembra de Gideão? Gideão, quando foi chamado, ele tinha 32.000 soldados. Quando foi dado um brado no meio do arraial e disse: os covardes voltem,
22 mil homens, ou foram 10 mil homens, voltaram. Então havia número, mas não havia qualidade. Depois dos 10 mil que ficaram, sobraram quantos? 300. Porque 9.700 homens não tinham habilidade para a guerra. Não tinham qualidade. Ou qualidades. A igreja moderna é a mesma coisa. Pensa muito no número, mas esquece a qualidade. Não que o número não seja importante, mas nós não podemos focar só no número. E aí, a fé fica dependente, sabe de quê? De novidades. Vamos fazer as coisas para atrair as pessoas. Tem que ter novidade. E de vez em quando o irmão vem assim, porque na igreja A faz assim. Na igreja B faz assim. E se esquece que a igreja não é dirigida por modelos humanos, por estratégias humanas. A igreja é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E tem mais. A estratégia que o pastor da igreja A faz pode ser bênção para ele, mas não pode ser, às vezes, bênção para mim. Porque o plano que Deus tem, o meu ministério, tem uma vertente diferente. Cada ministério é peculiar, cada igreja tem características particulares. E o que funciona na igreja batista, nem sempre vai funcionar na igreja Assembleia de Deus. O que funciona na vida do pastor João, nem sempre vai funcionar na vida do pastor Antônio. São ministérios distintos. E aí vem uma outra situação. Além de ficarmos dependentes de novidades, nós criamos cargos para satisfazer a agenda. Tem que ter atividade, tem que ter agenda, então tem que criar cargo. E aí algo pior, e talvez eu toque aqui numa ferida nossa. Os novos convertidos são logo colocados no serviço. E foi algo que assim que eu cheguei nessa igreja eu falei e alguns não me entenderam. O novo convertido, ele precisa ser discipulado, ensinado. Mas nós estamos tão consumidos pela atividade que nós criamos um grupo, colocamos ele lá. Porque tem que cantar, porque tem que ter o culto daquele grupo, tem que ter o culto daquele departamento. E o principal fica deficiente. Porque o principal não é esse. O principal é gerar a vida de Cristo naquele crente. É discipular, é preparar aquela pessoa, é preparar sua vida espiritual, sua vida emocional para as batalhas que eles vão encontrar. É treiná-lo para o serviço cristão. E o novo convertido fica prejudicado. Entenda isso que eu vou lhe dizer. Na Assembleia de Deus existe um costume que enquanto você não se batiza nas águas, você não pode exercer funções na igreja. É uma norma da igreja. Não é só a nossa igreja que tem esse tipo de critério, outras igrejas também têm. Mas nós somos incongruentes quando nós trazemos o novo na fé para a igreja e já colocamos ele no grupo, e no culto ele já tem oportunidade para falar, enquanto outros. Então nós mesmos quebramos nossos critérios e prejudicamos assim a vida espiritual do novo convertido. O que nós devemos fazer então, pastor? Primeiro,
no ativismo. Uma igreja com agenda cheia, uma igreja com muitas atividades. É uma igreja que tem a tendência em fazer as coisas mais para o homem do que para Deus. É para mostrar que foi a melhor festa, que foi a farda mais bonita, que as músicas foram as melhores. Às vezes, eu não estou generalizando. Quando a Bíblia diz, e eu quero que você anote isso em Mateus, capítulo 6, versículo 1, que devemos fazer as coisas não para os homens, mas para Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Primeira coisa, a igreja tem que ter consciência é que tudo que nós fazemos não é para mostrar para as pessoas que nós somos capazes. Nós não fazemos um congresso para mostrar que fizemos o melhor congresso dessa região, que fizemos o melhor, que o nosso departamento se destacou este ano com o melhor congresso. Não! Nós fazemos as coisas para que a glória seja dada a Deus. Aleluia, glória a Deus. Segundo, o verdadeiro cristianismo não está relacionado com atividades, mas com pessoas. Quando você, eu já falei isso aqui para a igreja, quando você abre Êxodo capítulo 20, lá está o código de ética judeu, do judaísmo, e que é também o código de ética cristão. Êxodo capítulo 20, o que é que tem lá? O que é que tem lá? O que é que tem lá? Os 10 mandamentos. Os primeiros versículos falam sobre nosso código de ética com Deus. Meu comportamento com Deus: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, não se curvarás a outros deuses, não farás imagens de escultura, guardará o sábado. Tudo isso fala da minha relação com Deus. Se não me engano, a partir do versículo 10 ou 11 em diante, ele começa a falar do outro. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a fazenda do teu próximo. Tudo tem relação com o próximo. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 27. Diz lá: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta. Ei, só para cá, meu irmão. Quer ser crente de verdade? Quer praticar a verdadeira religião? Quer agradar a Deus de verdade? Esqueça aplauso dos homens. Esqueça atividades. Qual é? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Cadê o amém? Amém. A verdadeira cristandade, o verdadeiro cristianismo está com o outro. Por isso que alguém perguntou: Senhor, qual é o maior mandamento? Jesus respondeu: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus está dizendo que se você quer agradar a Deus,
Você tem que estar bem com Ele e com as pessoas, com o próximo. Por isso que, irmãos, que não dá para entender esse cristianismo de irmãos de nariz em pé. Eu sei, irmão, por que não me toque? Porque eu sou pastor, sou presbítero. Me respeitem. Sou o líder da mocidade. Quando o cristianismo verdadeiro é aquele onde você desce do pedestal para se relacionar com o outro, para entender o outro, para amar o outro. Por isso que eu li aqui em Filipenses, Paulo dizendo assim: considere os outros superiores a si mesmo. Pare de achar que você é alguma coisa. Você não é. Aleluia. Entenda que quem é Ele. Só Ele é Deus. Só Ele é Senhor. Só Ele merece honra. Só Ele merece glória. Só Ele merece louvor. E eu não sou nada. Veja comigo Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28. Olha só, os dois filhos de Zebedeu, antes do versículo 25, vieram, a mãe dos filhos de Zebedeu, melhor dizendo, veio a Jesus, irmã Paula, disse assim: Senhor, quando o Senhor estiver na sua glória, permita que meus dois filhos se assentem, um do seu lado direito e outro da sua esquerda. Aí Jesus falou assim: vem cá, me responde uma coisa. Primeiro, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês podem ser batizados com o batismo que eu fui batizado? Eles disseram: podemos. Aí Jesus chegou e falou: realmente, vocês podem beber o meu cálice e podem também ser batizados com o mesmo batismo. Mas quanto a sentar do meu lado direito, do meu lado esquerdo, isso só pertence ao meu Pai. Aí Jesus assim, quando Jesus viu aquilo, aí Jesus se comportou mais assim: vem cá. Eu vou ensinar vocês como é. Vem cá, senta aqui. Ok, diz o versículo 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, olha para mim, meu irmão. Aí Jesus disse: vem cá. Chega aqui. Conversinha de pé de ouvido, para vocês entenderem. Olha, vocês chegaram no meio de todo mundo assim, pediram um lugar, mas eu vou chamar vocês em particular, para vocês não cometerem mais essa bobagem. Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Jesus estava falando aqui, dando a entender aqui, sobre o poder que Roma exercia sobre os judeus. Os príncipes romanos, os gentios, governavam sobre os judeus e os humilhavam, os castigava. Jesus falou assim: não será assim entre vós. Humilhação, dominação, achar que o outro é inferior a você. Não será assim. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja serviçal. Aleluia. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem, aí ele vai dar agora o exemplo dele mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia. Então Jesus está dizendo: a vida cristã tem como máxima o serviço ao outro.
Aleluia. O problema é que quando a gente se enche de atividade, a agenda está lotada, a gente não tem tempo para o outro. E a pandemia foi positiva sob esse aspecto, que ela desbancou uma agenda louca que nós tínhamos. Uma agenda, me permitam usar essa expressão, insana e de pouca inteligência. Porque se nós buscamos o crescimento da igreja, a saúde espiritual da igreja, o nosso foco maior, portanto, tem que ser as pessoas e não as atividades. Às vezes, os próprios membros da igreja ficam... um pai na igreja, um pai e uma mãe. Que é a farda do grupo dos senhores, e eu tenho que pagar também a farda da minha esposa, do Lírio dos Vales, e também a farda do meu filho, que canta no Harpa de Davi, e também a farda da minha filha, que canta nos adolescentes, e também a farda do outro filho, que canta na mocidade. Eu também canto no coral, tem que ter a camisa do coral. Mas eu também toco na filha do rei. Tem que ter a camisa da filha do rei também. Que vai ter o encontro do coral sexta-feira, mas o irmão do Lírio dos Vales também disse que tinha uma reunião, gente. E aí é tanta atividade que nem os membros sabem para onde vai. Ou para onde vão, desculpe. E assim nós vamos esquecendo as pessoas. E Jesus ensinou que o verdadeiro cristianismo é doar-se para o outro, é se importar com o outro. Alguém disse assim: Senhor, quem é o meu próximo? Jesus, vou lhe contar uma historinha. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho ele foi assaltado. Bateram nele e roubaram tudo que ele tinha. E aí vem um sacerdote, olha e passa de largo. E um sacerdote ali, aqui para nós, é um símbolo da religião. Nós, Assembleia de Deus, domingo de noite, um paletó muito bonito. Enquanto as pessoas estão na beira da estrada pedindo um socorro para nós. Eu tenho uma palavra, eu fui salvo, eu tenho o Espírito Santo, a minha vida foi mudada, mas eu vivo isso só para mim. E aí passou o levita, até que passou o samaritano. Foi o que o samaritano fez. Parou. E aqui eu aprendo o princípio. Para eu atender as pessoas, eu vou ter que abrir mão do meu tempo. Porque dedicar-se às pessoas é abrir mão do seu tempo. Domingo de manhã eu saí para visitar com o pastor Moisés. Nós fomos em 3 lugares. De tarde, saí para dar socorro a um irmão. Quando eu estou voltando do socorro para dar ao irmão, alguém precisava de ajuda. É isso que eu tenho que fazer. É isso que você tem que fazer. É isso que nós temos que fazer. Irmão, eu estou aqui, preciso de ajuda. Está na beira da estrada, está ferido. Então eu tenho que gastar o quê? Tempo. Nós gastamos o tempo para investir em vidas, por isso não podemos estar no culto aqui à noite. Para tratar vidas, para atender pessoas. E aí o camarada não somente não somente investe tempo, ele também investe dinheiro. Porque ele tira da bolsa vinho e óleo, e aquilo ali representava valores monetários. Ele sara, ele passa, ele cura, ele faz o paliativo, dá os primeiros socorros. Mas agora, não é só parar, não é só passar o óleo e o vinho. Eu não posso deixar ele na beira da estrada. Não adianta eu passar, dar o vinho, passar o óleo e deixar morrendo lá.
Aleluia, glória a Deus. Eu preciso fazer algo mais. Então, ele pega aquele homem, não se sabe que transporte ele tinha, se era um camelo, se era um cavalo. Mas ele corta o deserto com aquele homem doente. Olha, irmão, é muito fácil eu pegar uma pessoa que está doente, que ainda anda. Não? Vá carregar uma pessoa desfalecida, a pessoa parece que pesa o dobro do que. E aí aquele homem levou, fez um sacrifício. Chegou na estalagem. Você pensa que ele entregou lá e foi embora? Não. Chamou o dono da estalagem. Só encontrei esse cidadão assim, na beira da estrada. Roubaram ele está sem dinheiro. Então está aqui, ó. Toma aqui esse dinheiro para pagar a hospedagem dele. Na volta eu vou passar por aqui de novo. Se faltar alguma coisa, pode colocar na minha conta que eu pago. Agora eu imagino, irmãos, vou imaginar, porque agora Jesus termina a história aí, né? Agora eu vou conjecturar em cima disso. Que aquele personagem tenha ido fazer sua viagem e no caminho pensando, será que ele está curado? Será que ele já se restaurou? Será que ele está de pé? Será que ele já foi para casa? Porque quando eu me comprometo a ir rever alguém, é claro que eu me preocupo com esse alguém. Isso é cristianismo. Então não adianta um monte de atividades, um monte de coisa, faz aqui, corre ali. Mas as vidas estão aí perecendo. E não só lá fora, aqui dentro também. As pessoas estão nos bancos aí sentadas, mas cada uma está passando por seus dramas. Cada uma está passando por seus problemas. Tem gente que não vai nem contar para o pastor, porque tem vergonha de contar. E essas pessoas precisam de uma palavra, precisam de uma mão amiga, precisam de um ombro, de um ombro para chorar às vezes. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 28. Diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, meu filho, faça isso e viverás. Olha só, a pergunta era: o que farei para quê? O que farei para quê? Herdar a vida eterna. Sabe o que Jesus está respondendo para mim e você? Que é cuidar das almas, das vidas das pessoas, amar as pessoas, está relacionado com a salvação da minha alma. Tá, pastor? Tá. O que é que diz lá? Mateus 25. Diz assim, ó: vinde bendito meu Pai, posso ir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestiste. Estive preso e foste me visitar. Aí eu vou dizer para ele: Senhor, quando foi que nós te vimos nessa situação? Quando você fez a um desses meus pequeninos, você fez a mim. Então perceba que a salvação tem uma relação com amor ao próximo, com respeito ao próximo, com cuidar do próximo. Isso é cristianismo. Amém. Já estou terminando. Falta só mais 2 tópicos. Penúltimo. A outra verdade é que Cristo não se impressiona com nossas obras.
Às vezes eu estou conversando com alguns companheiros pastores, como é que foi lá? Você soube que você saiu da congregação tal? Eu estive lá na congregação tal, passei tantos anos. E aí quando você espera que ele dê para você um relatório de quantas almas foram salvas, etc., ele começa a dizer: levantei o banheiro, comprei a bateria, construí a galeria. E você vai ver na igreja de um colega, ele fala assim: rapaz, quando eu cheguei aqui não tinha essa janela não, eu coloquei. Quando cheguei aqui não tinha esse ar-condicionado não, eu coloquei. Aí ele acha que Deus se impressiona com essas coisas. Olha o que diz Mateus capítulo 15, versículo 8. Deus não se impressiona com as nossas obras porque Deus conhece nosso coração. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração quando eu chego no lugar, eu me impressiono com aquilo que eu vejo. É assim ou não é? É assim ou não é, irmão? É assim ou não é, irmão? Não deixa essa marcha também impedir você de falar não, pelo amor de Deus. Eu me impressiono com o que eu vejo. Eu olho para o irmão assim: rapaz, paletó e gravata, isso é um crente. Isso é crente. Esse irmão é homem de Deus. Mas se eu ver esse mesmo irmão aqui, meu amigo Luiz Carlos, de bermuda, não estou dizendo que eu sou casado, só é um exemplo. De bermuda, sem camisa. Sem crente nada. Não é assim que a gente faz? Não é assim, pastor, que a gente faz? A gente julga pela aparência. Então nós nos impressionamos pela aparência. Eu já vi, eu vou falar agora uma coisa muito melindrosa, mas eu já vi muita gente, muito obreiro, que entrou na lida de obreiro para ser obreiro, porque alguém lá atrás, anos atrás, olhou para ele de paletó e gravata e disse: terra, eis que tem uma grande obra contigo, homem. Eis que tu serás pastor, porque viu aquela coisa. Só que aí ele foi: não, Deus falou comigo. Aí começa a se envolver, lá na frente, com prejuízo. Faz igual Samuel. Samuel? Né, Samuel? Na casa de Jessé. Viu o filho mais velho de Jessé. Eita, homenzarrão bonito, forte. Esse, está aí o rei de Israel. Aí Deus brada na mesma hora: ei, Samuel, eu não vejo como os homens vê. Vocês olham pela aparência, mas eu vejo o coração. Então Jesus está dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E eu termino com isso. Tudo que nós formos fazer, mesmo que seja até uma atividade, tem que ser para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Paulo disse em 1 Coríntios 10:31: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Por isso, irmão, hoje você vai fazer parte desta mesa.
Essa mesa é um símbolo da nossa comunhão com Deus, mas é também símbolo da nossa comunhão uns com os outros. Porque na ceia o mesmo pão é dividido para todos. Aleluia. Não adianta você fazer parte desta mesa, eu ou você fazermos parte desta mesa, se o nosso cristianismo está distante disso aqui que eu falei para vocês hoje. Diga amém. Aleluia. Fique em pé, por favor. E adore a Deus. Aleluia. Que crente nós estamos sendo? Cristianismo é esse que nós estamos tendo. Aleluia, glória a Deus.